Então, pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu tenho que me lembrar para não falar tão perto do microfone, deixar mais ou menos um palmo aqui. Eu agradeço a todo mundo que mandou o feedback do último vídeo. E antes de começar, só vou pegar um café, porque de manhã não funciono sem café. Agora sim, primeiro um golinho de café aqui. Então, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano e hoje nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro dele é uma continuação de uma pergunta que eu fiz para dezenas de engenheiros de softwares na semana passada. A pergunta era o seguinte: como programador, eu devo ser especialista ou generalista? E o segundo tópico desse vídeo é o 10x Engineer. Tu é um 10x Engineer, tu deveria ser um 10x Engineer. Eu entrevistei amigos, palestrantes, youtubers, gestores de grandes empresas de tecnologia no vídeo da semana passada. Eu recomendo vocês a clicarem aqui no balão aqui acima e assistir depois. E eu queria compartilhar com vocês então um áudio muito legal que o Felipe Deschamps me mandou quando eu perguntei para ele: cara, o que tu acha que um programador que está iniciando a sua carreira deve focar? Ser especialista ou ser generalista? E aí, pessoal, tava editando, desculpa cortar, tava editando o vídeo aqui e percebi que eu não falei para vocês quem era o Felipe Deschamps. E ele praticamente é o cara mais gente fina aí do YouTube, fala sobre tecnologia. Bem que eu não sei se é um cara real mesmo, alguns dizem que é uma inteligência artificial, algo feito pela NASA ou pelo Google, não sei bem. Se não conhece o canal dele, confere lá e... de volta aí pro vídeo. Vamos ver então o que ele tem a dizer sobre esse tópico, mas antes disso eu preciso ali pegar o celular que tá me gravando agora, porque é a única câmera que eu tenho. Como é que eu vou me gravar escutando o áudio do Felipe? Eu dou um jeito. Fala, Lucas, respondendo a tua pergunta anterior, eu acho que depende novamente muito de duas variáveis, como sempre: a pessoa e o contexto que ela está inserida. Então vai realmente depender desses dois contextos. E eu acho que de início talvez seja mais fácil a pessoa navegar em vários temas, ser um pouco mais generalista do que especialista, até para ela entender o que ela gosta. Muito de quando uma criança, quando ela entra no colégio, ela já não entra como especialista no assunto. Ela é exposta a vários assuntos e depois ela escolhe um pouco mais a especialidade dela e assim vai indo. Então, assim, se precisar dar uma resposta, eu sugeriria começar como generalista, até para conseguir absorver mais oportunidades. Mas tudo depende do contexto mesmo, tá? E eu compartilho dessa mesma visão do Felipe, e a pergunta que resume essa minha opinião é a seguinte: por que tu escolheria a área que tu quer atuar na tecnologia logo de início se tu nunca experimentou outras coisas, se tu nunca experimentou outras tecnologias? E uma das formas práticas de vocês descobrirem o que vocês gostam de fazer. Então a área de tecnologia, ela parece pequena no início, mas quanto mais tu vai entrando a fundo, mais tu descobre que tu pode se especializar em várias áreas. Então uma das maneiras práticas de descobrir isso é criar um projeto do end-to-end, criar um projeto para ti, mais simples que ele seja, mas do início ao fim. Enquanto tu faz isso, tu simplesmente segue a tua curiosidade. Pesquise e estude a fundo aquilo que te dê curiosidade. Porém, vocês precisam sair dessa zona de estudo para colocar esse conhecimento em prática. Hoje em dia tem muito conteúdo bom, tem muito curso. Eu tenho certeza que vocês estão adquirindo muito conhecimento aqui no canal do Felipe Deschamps, no canal do Igor lá do Programador BR, do Rocket Seat. Tenho certeza que vocês estão acompanhando esses canais, vocês estão aprendendo com todo esse pessoal bacana, que são boas referências. Porém, uma hora tu tem que colocar esse conhecimento em prática. Não adianta ficar só consumindo vídeo no YouTube, só pagando por curso e consumindo curso, mas não colocar nada disso em prática. Porque onde vocês mais vão aprender é na hora que vocês estão resolvendo um problema de vocês, ali no projeto de vocês, e algo te chama curiosidade, tu estuda sobre aquilo. Então, pessoal, a melhor resposta que eu posso te dar sobre ser generalista ou especialista, com base aí em todo mundo que eu conversei, com todos esses profissionais que estão no mercado há muito tempo, é que vai depender de caso a caso. E eu sei que quando alguém fala assim, a resposta é que vai depender de caso a caso. Que resposta é essa? Não me respondeu nada. Mas a questão é que é verdade e que uma das coisas que vocês têm que buscar é como colocar na prática o teu caso. E na minha opinião, tu não deve esperar alguém do mercado te dizer isso, um cliente ou um empregador. Tu tem que começar um projeto próprio, estar nessa zona de estudo. Porque uma das coisas mais difíceis é quebrar essa inércia de ler, estudar, ver vídeo no YouTube, ver podcast.
mas não colocar nada em prática. E essa insegurança, tu sempre vai ter, essa insegurança de não saber como que se faz algo, ela muitas vezes não é respondida por ler mais, mas sim por colocar em prática e resolver problemas reais. E aí, conforme tu vai resolvendo um problema a cada dia e buscando mais conteúdo para resolver aquele teu problema, isso vai te trazer experiência, isso vai te trazer confiança. Em algum momento tu vai achar algo que é o que tu gosta de fazer, que casa muito com o teu perfil, e aí tu vai se especializar naquilo. E eu espero que eu compartilhando aqui um pouco da opinião de cada um que eu entrevistei possa ter ajudado vocês, certo? E talvez, eu vou chegar perto aqui para falar, tá? Talvez um dia tu se torne um 10x Engineer. Mas que papo é esse? O que é 10x Engineer? Meu Deus, como é que eu posso ser esse cara? Se tu ainda não me segue lá no Instagram, ou por acaso não viu uma das maiores trend topics que aconteceu na semana passada lá no Twitter, um cara chamado Shekhar, eu não sei pronunciar o nome do cara, mas ele publicou 10 características de um desenvolvedor 10x. Ou seja, um programador que consegue ser 10 vezes mais produtivo do que a média de programadores no mercado. Eu discordo de 90% do que esse cara falou. Então, só para esclarecer, antes de eu explicar o que é 10x Engineer, eu tava brincando quando eu falei que vocês deveriam buscar ser um 10x Engineer, tá? Só para ficar claro aqui. Bom, eu acho que aqui fica melhor para explicar para vocês, porque eu consigo sentar aqui na mesa e usar o computador para dar uma lida sobre o que significa esse 10x Engineer. Eu fiz um resuminho aqui para vocês. Bom, o conceito foi usado, e eu acho que é usado até hoje no Vale do Silício, para descrever engenheiros que conseguem ser até 10 vezes mais produtivos do que a média de engenheiros do mercado. Às vezes esses engenheiros podem até ser chamados de ninjas. Provavelmente vocês devem ter visto há uns 2 anos atrás, eu costumava ver muito isso, startups querendo contratar os ninjas, né? Tem que ter engenheiros ninjas. E o número 10 aqui do 10x Engineer, ele é meramente figurativo, não existe uma forma de medir, né, essa produtividade, porque depende de vários fatores. Mas enfim, vamos lá. O que segundo o Shekhar, o primeiro item da lista é o seguinte: o cara odeia reuniões, ele não tem um horário de trabalho regular, ou seja, ele chega tarde ou chega cedo no trabalho, trabalha de madrugada. Ele é capaz de converter pensamentos em código em tempo real, sabe de cor cada linha que ele coloca em produção, e ele usa o background, né, da IDE dele de programação ali, dark, né? O cara é dark, o negócio desse cara é tela preta. Olha, antes de falar, tipo assim, eu não sei, eu ia perguntar pra vocês se vocês têm esse mesmo sentimento que eu, mas no início da carreira eu usava tela branca. E eu não sei em que momento eu mudei pra tela dark theme. Provavelmente quando eu trabalhava de madrugada, e aí eu queria diminuir um pouco da luz que captava, né? Tipo, eu queria uma luz um pouco mais reduzida, e eu comecei a usar o fundo da IDE preta. Talvez aí, seja uma consequência de um cara que trabalha no horário irregular, trabalha de noite, usar uma IDE de fundo preto. Mas isso não é medida nenhuma para identificar um profissional, se ele é produtivo ou não produtivo. É muito mais complexo do que isso. Segundo a opinião desse cara, na maioria das vezes, se tem X Engineer, ele é full stack. E para ele, código é código. Não importa se tu tá escrevendo algo para blockchain, se tu tá trabalhando com database, BigQuery, PHP, Java, Kotlin. Para ele, JavaScript, C#, tudo é igual, código é código. Só que ele esse cara nunca viu um 10x Engineer fazendo um trabalho de UI. E aqui o pessoal caiu muito em cima, porque o conceito de full stack é justamente o cara que ele é full stack. Ele consegue fazer um serviço do início ao fim, né? Que ele pelo menos entende todos os processos envolvidos, desde da concepção lá do projeto, né? Do setup do projeto, do setup de um servidor, até publicação na loja se precisar, da hospedagem de um site, e até mesmo, por que não, trabalhar na implementação desse site, né? Então isso é um full stack. Do contrário, a gente está criando um semi-full stack ou um full stack / without UI. Para mim não faz muito sentido se vender como full stack e não ter noção nenhuma de UI.
E comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. E se vocês quiserem dar umas boas risadas aí das respostas da comunidade para esse tweet, coloquei o link aqui da thread na descrição do vídeo, confere lá. E aproveita para comentar aqui também qual a tua opinião sobre outros aspectos que esse cara listou lá no tweet dele. Bom, enfim, ao longo da minha carreira eu trabalhei com muitos desenvolvedores e eu posso dizer que raramente eu encontrei um cara que ele produz 10 vezes mais do que a média de uma equipe, né? E muitas vezes quando eu encontrei esse cara, ele acabava sendo, ele acabava criando gargalos no processo do produto como um todo. Então, ok, o cara até poderia ser 10 vezes mais produtivo escrevendo código, mas entregando o produto, entregando algo ali para o consumidor final, ele acabava não exponenciando o projeto inteiro em 10 vezes. Ele acabava muitas vezes até reduzindo o ritmo do projeto e impactando de forma negativa a cultura da empresa e a cultura do time que estava trabalhando junto com ele, principalmente dos peers deles, né? Aquele cara que trabalhava lado a lado com ele. Então ele trabalha produtivo sozinho, mas quando se trata de criar um produto, entregar valor para o cliente de uma forma eficiente, é preciso saber trabalhar em equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E para trabalhar em equipe é preciso também ter soft skills, é preciso ter uma boa comunicação. E isso envolve sim participar de reuniões, ao contrário do que o cara colocou lá no tweet dele. E outro fator importante que eu queria compartilhar com vocês é que quando se fala de produtividade, tem que se falar também de áreas de domínio de conhecimento. Um programador que vem desenvolvendo no Brasil um sistema de nota fiscal eletrônica, um sistema de contabilidade durante 10 anos, esse cara ele vai ser muito mais produtivo do que uma média de desenvolvedor do mercado, porque o conhecimento que está ali junto com aquele conhecimento do código dele é muito ligado à área de negócio. Então, o cara já sabe sim de cor algumas bibliotecas, já sabe de cor algumas fórmulas matemáticas para se utilizar. Então, de fato, esse cara naquela área de domínio, ele pode ser sim 10 vezes mais produtivo do que a média de desenvolvedor de mercado. E mesmo que esse cara esteja trabalhando em algo específico, tá? Atuando na área de domínio dele, o fato dele ser 10 vezes mais produtivo não significa que aquele produto que ele está ajudando a construir vai ser bem sucedido. Porque o que acontece com esse tipo de cara que ele é muito técnico e não dá bola para soft skills, não dá bola para comunicação entre as outras pessoas do time, e eu não digo só do time técnico, mas outras pessoas da empresa inteira, né, do projeto inteiro. Esse cara, se ele não gosta de se comunicar, se ele se fecha, ele acaba diminuindo as oportunidades de feedback. Então o teu ciclo de feedback acaba ficando mais espaçado e as chances desse cara interpretar mal alguma coisa e acabar produzindo 10 vezes mais rápido algo que não deveria ter sido produzido, ou seja, um desperdício de energia, é muito grande. Então, o fato também de produtividade técnica não está ligado à eficiência e à qualidade da entrega de um produto como time, né? Para finalizar, eu gostaria de compartilhar a opinião do CEO da Netflix. Não tolere idiotas brilhantes, né? O custo desse idiota brilhante num time, na força de trabalho de um time, é muito grande. Então essa é a opinião aí do CEO da Netflix. E a minha opinião final é de que boa parte da produtividade de um desenvolvedor deveria estar sendo canalizada, né, focada em como transformar outros membros do projeto mais produtivos. Então tu mede, né, o quão exponencial um desenvolvedor pode ser, o quão produtivo ele pode deixar o projeto, conforme ele deixa outras pessoas mais produtivas. E isso é possível através de automatização. Então, se tu é um desenvolvedor que busca automatizar os teus testes, automatizar builds, que busca até mesmo automatizar tarefas manuais de outras áreas que não sejam tecnologia da tua empresa. Então, o perfil que eu buscaria contratar como 10X, o que seria esse engenheiro ninja, é de alguém que sabe trabalhar em equipe, que aprende rápido e que não só aprende rápido, mas ajuda outras pessoas a aprenderem. Então, ele não retém conhecimento, ele gosta de compartilhar conhecimento e tem prazer em fazer isso. E outros fatores também, como saber priorizar a tarefa, deixar o ego de lado, pessoal. Isso também é assumir quando tu está errado o mais rápido possível numa discussão técnica. E muitas vezes eu não vejo isso acontecendo, principalmente no nível de senioridade. Então, o 10X Engineer que eu gostaria de contratar é, enfim, um cara inteligente, que aprende rápido, que sabe priorizar tarefas, que sabe compartilhar conhecimento e que contribui para as reuniões. Ou seja, ele canaliza a energia e o tempo de todos no que realmente importa. Para mim, esse é o cara 10X. Gostaria de compartilhar com vocês a opinião sobre aquele assunto de especialista e generalista de um amigo meu chamado Felipe Rios. Ele mandou um áudio para mim, ficou muito bacana. Então, não deixa de acompanhar a opinião do Felipe. Um abraço e até o próximo vídeo.
Fala, meu, tudo bem? Desculpa a demora aí, o nosso fuso horário é bem diferente. Cara, dando a minha resposta aqui, eu acho que, em primeiro lugar, um júnior ele deve focar nos soft skills. Ele deve ter responsabilidade, deve ser pontual, deve ter, acima de tudo, atitude e ownership sobre os problemas da empresa, além de boa comunicação. Acho que isso é principal para todo mundo e ainda mais para os júniores. Em segundo lugar, eu acho que a pessoa não deve ser nem só generalista, nem só especialista. Ela tem que ser um pouco dos dois. E eu acho que o que é mais importante para um desenvolvedor não é a linguagem de programação em si, né? É o programador saber os processos de desenvolvimento, saber a arquitetura, o que define um software ser confiável ou não, e o que define ele ter boa manutenção ou não. Então, acho que para esse quesito ele tem que ser generalista. O desenvolvedor ele tem que saber trabalhar com Git, seja lá qual é o cliente do Git, né? Acho que quanto mais generalista ele for em saber trabalhar com essas ferramentas, que é o Git, que é pull requests, com code reviews, uma ferramenta de gestão de projetos, né? Trello, Gira, isso aí eu considero importante. Agora, eu não acho que o desenvolvedor tenha que ser generalista no sentido de saber várias linguagens de programação e saber desenvolver para web, mobile e para servidor. Porque eu acho que a pessoa acaba pulverizando muito o tempo dela em várias pequenas atividades, assim, diferentes atividades, e vai acabar com que ela não vai conseguir ser expert em nenhuma delas. E eu acho que um desenvolvedor tem que ser, no mínimo, expert em uma área. Muito vai do que a pessoa quer para a vida dela, né? Se a pessoa for generalista, ela vai pegar empregos de generalista. Mas, por fim, ali, complementando o que eu disse, que eu acho que a pessoa não deve ser nem generalista, nem especialista, tem que ser um pouquinho dos dois. E um bom desenvolvedor tem que ser, no mínimo, especialista em uma área. Eu acho que o desenvolvedor ele tem que conseguir desenvolver um produto sozinho, do zero. Por exemplo, para desenvolvedor mobile, ele não precisa saber fazer um website. Ele não precisa saber desenvolver um servidor para fazer um produto inteiro sozinho. Ele pode usar ali uma ferramenta serverless, né, tipo Firebase, programar ali para sua plataforma nativa, seja iOS ou Android, e entregar um produto completo.